Pronto para mais um cafezinho? Vamos lá? Bom, hoje o Douglas me mandou no Twitter uma. Hoje não, né? Eu acho que semana passada ele mandou no Twitter uma pergunta. Como eu entendi como um tema de cafezinho, né? Que é como melhorar, ser mais claro com os seus argumentos, né? E assim, semana passada eu tava falando desse script, tava pensando em mudar radicalmente, mas eu vi essa pergunta e falei, pô, esse aqui é legal, né? Um bom tema para se tratar em cafezinho, né? Bom, primeiro assim, quando a gente vai argumentar, a gente tem sempre uma pessoa para com quem a gente vai argumentar. Ou é uma pessoa, ou é um grupo, né? E aí, assim, é muito difícil que você convencer alguém de comprar a sua ideia. É muito difícil. Por isso que a gente sempre fala assim, né? E isso eu vi muito no meu MBA, que a gente tem que analisar o problema. É, porque a gente, quando vai argumentar, a gente quer mostrar uma solução. Ah, você tem que fazer isso, você quer fazer isso. Então, primeiro a gente tem que ter um problema. Ah, qual que é o problema que eu estou tentando resolver? Existe o problema? Muitas vezes não existe o problema. Assim, a gente quer só mesmo. Ah, por exemplo, quando eu entrei na posição que eu tenho hoje, eu pensei assim, não, eu quero estar modernizando o Java, eu quero estar trabalhando com Java. E aí, quando me vieram assim, tipo, por que você quer fazer isso? Ah, não, mas, cara, e o custo disso, né? Tipo, o problema, sempre que a pessoa que você está tentando vender uma ideia, ela vai ter alguns contra-argumentos, né? E aí, e aí você vai ter que convencer ele. Por isso que eu gosto assim, tipo, se você quer argumentar melhor, tenta primeiro entender qual o problema. O que você está tentando vender? Que problema você está tentando resolver? E aí você vai chegar no ponto-chave de convencimento, que é assim, você não vai convencer a pessoa a comprar a sua ideia. Você vai convencer a pessoa de que existe um problema, que aquele problema pode ser resolvido, e você tem algumas ideias, né? Algumas ideias de como resolver esse problema. E aí, você argumentando, você vai ter que tentar mostrar como o seu, como vai ter como o problema vai ser, a atividade vai ser melhor resolvida com os seus argumentos, com o que você vai se argumentar. Mas isso para isso você vai ter que ter um problema. Outra coisa que você pode te ajudar a melhorar os seus argumentos é você saber estruturar o seu argumento. Bom, o que é estruturar o meu argumento? Fala assim, ó, vamos pensar assim no problema. Eu quero convencer as pessoas de que façam vídeo sem edição. Eu usei esse tema semana passada e eu quero mostrar aqui. Aí você vai falar assim, não, primeiro assim, ó, por que é bom fazer vídeo sem edição? Eu não vou ter custo. Tipo, sabe aquele custo que você vai ter com edição, ou que demora para jogar no ar? Você não vai ter custo. Você vai, tipo, pegar, jogar ali, gravar um take, é mais real. E aí, então assim, você vai pensar assim, não, primeiro eu vou convencer as pessoas do custo. Depois eu vou convencer elas de que existe um problema, que esse problema é real. Vou mostrar dados que esse problema é real. A pessoa lista lá os dados. Não. Estima-se que para cada hora para cada hora de vídeo tem 10 horas de edição. Não sei. Eu não sei, eu não quero convencer as pessoas disso. Ela faça o que ela quer. E aí você pode até fazer assim listar todos os problemas, né? E aí começar pelo mais. Aí isso eu não sei o que convence mais as pessoas, né? Se você começar pelo mais caro a elas, caro no sentido que elas têm mais afeição, né? Se uma pessoa cara a outra, não é que ela tem custa, porque ela tem afeição a outra, né? Então, assim, o problema caro, o problema é que a pessoa tem afeição. Tipo, qual que é o problema que mais. Se você começa pelo que tem mais caro a pessoa ou por menos caro a pessoa, tipo, que a pessoa menos se importa. Tipo, assim, não. Porque, por exemplo, de vídeo, a gente pode falar que, não, os vídeos editados, eles têm uma dinâmica mais rápida, geram mais engajamento, mas são ruins para quem vê porque fica numa super excitação que às vezes o argumento não tem muita aderência, né? Você fica tão. Passa tão rápido que não dá tempo da pessoa internalizar aquilo que tem sido dito, né? Você pode listar os vários argumentos, né? Os vários problemas, listar como se resolve. Depois ver. Primeiro que assim, eu já estou falando assim, estou tentando convencer a pessoa de que vídeos editados são ruins. Tipo,
Tá errado isso. Não vai convencer a pessoa disso. Por quê? Porque você tá fazendo uma crítica formal a ela. Você, não, você faz isso é ruim. Tipo, não é legal. A pessoa fez aquilo por algum motivo, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que problematizar. Problematizar a questão tipo, não, o problema vamos tentar melhorar, a gente vai fazer uma proposição positiva, né? Vamos tentar melhorar a absorção do conteúdo por quem vê os vídeos. Isso é uma coisa positiva, né? É diferente de que vídeos editados são ruins, né? E aí você pode chegar nesse ponto, né? Então, assim, como melhorar e ser mais claro com seus argumentos, eu acho que você tem que ter, primeiro, o problema em mente, né? Que eu falei. Depois, ter uma estratégia, né? Tentar pensar numa estratégia de argumentar. Como é que vai ser meu... Eu sempre faço isso com meus posts, né? E os meus vídeos seguem um pouquinho segue um pouquinho do que eu usava no blog. Tentar ter uma linha argumentativa, né? Todo livro tem um argumento, assim, queira você ou não, que saiba o autor ou não, assim, tipo, você pega um livro qualquer, mesmo que seja um livro antigo, ele tem uma argumentação, ele segue uma linha. Ah, a pessoa tentou falar sobre isso, você pode até pegar qualquer livro aí e tenta descobrir assim, o que a pessoa está falando aqui, o que a pessoa está falando aqui, qual que é a relação desse contexto com esse contexto. E isso é interpretação de texto, né? Que deveria ser básica, mas no Brasil poucas pessoas conseguem interpretar texto, né? Eu estava até vendo, assim, infelizmente eu não peguei, que a qualidade de interpretação de texto está caindo por causa das redes sociais. É basicamente isso. Que é o que eu já falei, que eu não vou me repetir. A gente está acostumado com alguns meios, né? Por exemplo, a gente vai para o Instagram. O Instagram ele é totalmente visual, né? Visual, o YouTube, que a gente está falando de vídeos, né? E assim, uma coisa que eu me recuso muito é fazer short, porque short é uma coisa que é muito rápido, muito dispersa. E aí o seu cérebro começa a ter que lidar com vários contextos, o que para o seu cérebro não é acostumado com isso, né? E aí você fala assim, não, mas a gente vai se acostumar. Falo, cara, você está falando de um, assim, ler, e o texto que eu li, acho que era um texto, ou era um vídeo, não lembro agora, ele falava sobre leitura, e que como a leitura. Ah, sim, um vídeo da Antrofágica. Eu postei no YouTube aqui como comentário. Eu vou deixar linkado aqui, um vídeo da Antrofágica. Que como assim, como as redes sociais estão mudando o modo como a gente se relaciona com a leitura, né? Por quê? Porque tinha, assim, a leitura, a gente tinha um negócio que chamava a leitura profunda. Que quando você começa a ler mais rápido e você tem que ter uma relação melhor com o texto e é como se o seu cérebro todo desfocasse do que acontecia e estava focado naquilo. E isso a gente perde com a rede social, porque não existe leitura rápida com vídeos de 15 minutos. Ou isso acontecia muito quando você vê filmes muito bons, assim, que duram 2, 3 horas e meia. Quando você sai dele, fala assim: nossa, parece que foi 15 minutos de vídeo. E o filme era muito bom e você não sentiu o tempo passar. Isso tipo, é um tipo de leitura profunda com o cinema, né? E isso só o bom cinema dá. Assim, o cinema farofa lá, vou dizer assim, tipo, Velozes e Furiosos, ou sei lá, tipo, Transformers, isso não dá. Ou Marvel, isso não dá. Isso é cinema farofa. Tipo, é um cinema que tem uma linguagem, a linguagem dele é para te engajar e para você só conseguir ver filmes daquele tipo, né? Você acaba perdendo os bons roteiros, né? Então, assim, porque eu tava voltando eu já despecei novamente, né? Mas voltando assim, eu despecei com uma certa ideia, né? Tipo, como se eu quero convencer, melhorar os meus argumentos, primeiro eu tenho que aprender a argumentar, né? Eu tenho que aprender a ler textos que estão argumentando, né? Você pode tentar pegar um caso, artigos acadêmicos. Artigos acadêmicos, assim, vamos é, muita gente fala assim, fazer ciência é uma arte, fazer ciência é uma coisa que só pessoas muito preparadas podem fazer, né? Ou tem que saber escrever muito. Mas, cara, fazer ciência é basicamente escrever. Escrever de acordo com algumas regrinhas, né? E você pode até pegar suas regrinhas e fazer suas regrinhas para tentar argumentar na sua empresa, no seu dia a dia, sei lá, vai que está discutindo com
esposa, marido, companheiros, sei lá. E aí você quer argumentar. E aí pode fazer que nem fazer ciência. Como é que é o fazer ciência? Você tem uma introdução. A introdução você vai sair do ultra aberto, né? Tipo, uma coisa super aberto e vai afunilando até o problema que você quer chegar. E aí depois da introdução você vai fazer o quê? Você vai fazer o que? Os trabalhos correlatos. Quem que está pensando nisso também? Quem que está tentando resolver problemas parecidos? E aí, depois que você tem os trabalhos correlatos, você vai fazer o quê? Vai ser definir qual que é o problema. Você vai especificar o problema. Fala assim, não, o problema que eu quero resolver é esse. Essa é a minha pergunta de pesquisa. E aí você vai chegar o quê? Nos seus experimentos. O que você fez para tentar provar aquele ponto, né? Você vai tem que ter uma metodologia. Se a pessoa não conseguir aplicar aquilo que você fez, o seu trabalho é ruim, é muito ruim, porque, tipo, se a pessoa não conseguir replicar aquilo que você fez, ela tem que acreditar em você piamente. E piamente no sentido de religioso, né? De piedade, né? Eu nem sei se piamente e piedade é a mesma coisa, mas fica por isso, né? E depois você vai para os resultados, né? E aí os resultados, que aí você chega à conclusão que você vai concluir que, olha, dado a situação, dado o meu problema, usando a abordagem que eu fiz, eu tenho uma melhor solução. E eu acho que assim, aí para concluir aqui, meu cafezinho tá acabando, e quando eu falo cafezinho mesmo. Isso aqui é o tempo de um cafezinho mesmo. Eu pego o copo americano e vou tomando, né? A gente tem que começar a ler mais para argumentar melhor. Não tem como você argumentar sem ler. Mas eu vejo muito vídeo. Cara, sinceramente, o vídeo ele tem uma estrutura diferente. Pode ser muito bom para algumas coisas, pode ser bom para tentar você ter uma aula boa, mas assim, ler é insubstituível. E eu já volto para o mesmo ponto no meu último vídeo. Foi isso. Ler é insubstituível. Leia, 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 leia. E é isso, pessoal. Obrigado pelo cafezinho.